Não é incomum muitas mulheres relatarem que elas estão com a autoestima baixa porque elas não estão em um relacionamento amoroso, como se a autoestima delas estivesse completamente relacionada ao fato dela estar solteira ou em um relacionamento. Hoje a gente começa esse vídeo com uma pergunta que parece a mesma coisa, mas não é. Você tem medo de ficar sozinha ou tem medo de ficar solteira? Acha que é a mesma coisa? Eu tenho recebido muitas pacientes no consultório ao longo desses anos que costumam ter esse tipo de medo, mas elas não sabem normalmente diferenciar. Elas se sentem muito tristes. Só que quando a gente começa a conversar, a gente descobre algo bem diferente. Que o sofrimento delas, muitas vezes, não é pela falta de um relacionamento. É pela ideia de que um relacionamento vai trazer para elas segurança, estabilidade, companhia, apoio, felicidade, realização de sonhos. A idealização que elas têm de estar em um relacionamento vem com todas essas crenças de que elas só terão essas coisas se estiverem em um relacionamento. Então, se elas estão solteiras, tem como ter todas essas coisas. Porque é uma ideia bem comum as mulheres acreditarem que sem um relacionamento elas não vão ter essa segurança, essa companhia, esse apoio e essa felicidade. E essa crença faz com que muitas vezes mude completamente a forma como elas escolhem um parceiro. Existe uma crença muito presente na nossa cultura. Existe uma pessoa certa, né? Ela vai resolver toda a sensação de vazio, de insegurança e de solidão que a gente tem. Além disso, existem várias crenças adjacentes de que existe uma única pessoa que vai suprir tudo isso em você, a tampa da sua panela, o outro lado da sua maçã, que faz com que dentro dessa percepção você se sinta incompleta se você não tiver com uma outra pessoa. É como se o relacionamento ele tivesse toda a responsabilidade de preencher todo o vazio de tudo aquilo que hoje parece faltar na tua vida. Mas relacionamentos saudáveis, de verdade, oferecem amor, parceria e apoio. Eles não vão substituir de forma alguma, de forma nenhuma, tua identidade, tua autoestima, teu propósito e a tua autonomia. Não é incomum muitas mulheres relatarem que elas estão com a autoestima baixa porque elas não estão em um relacionamento amoroso, como se a autoestima dela estivesse completamente relacionada ao fato dela estar solteira ou em um relacionamento. A autoestima é algo nosso, inerente nosso, e precisamos tê-la independente de estarmos ou não em um relacionamento. É como se a identidade daquela mulher só existisse ou só coexistisse se ela estiver em um relacionamento. Como se o propósito mais importante da vida dela fosse estar em um relacionamento. Nenhuma pessoa consegue sustentar sozinha todas as necessidades emocionais de outra pessoa. Muitas vezes você espera do outro aquilo que nem você está dando para você. Você espera que o outro te elogie quando aqui dentro da tua cabeça você está sempre se criticando, sempre vendo defeitos em você, você está sempre vendo as suas falhas. Você quer que o outro valorize algo que você faz quando você mesmo acha que não é nada demais aquilo que você está fazendo. Então, veja, é impossível outra pessoa suprir uma necessidade sua que você mesma não está suprindo. E essa pessoa não tem essa capacidade de fazer por você algo que é inerente seu, que só você pode fazer. Nós colocamos um peso impossível sobre a relação. Nós colocamos um peso que nos é ensinado a colocar sobre o outro, de que está no outro a solução para a nossa solidão, a nossa insegurança, para a nossa identidade. São crenças que são ensinadas a nós e que fazem com que o medo fique muito intenso, fique uma ansiedade absurda quando essa mulher está solteira. Porque se ela está solteira, ela não vai ter nada disso. Essa é a crença. Se ela está solteira, ela não tem autonomia, ela não tem uma identidade, ela não tem um propósito de vida, a autoestima dela fica lá no chão, porque ela só consegue se significar se ela tiver dentro de uma relação com uma outra pessoa.
Mas e será que não estando solteira, você não vai se sentir sozinha? Então, deixa eu te colocar um exemplo que aconteceu bem recentemente no consultório que pode te ajudar nessa reflexão. A minha paciente, uma jovem de 29 anos, chegou ao consultório demonstrando muita ansiedade, trazendo ali muita ansiedade na sua fala, dizendo que o maior medo dela era ficar sozinha. Nos últimos 3 anos, ela teve 5 relacionamentos sérios e que foram de namoro, inclusive um deles ela chegou a noivar. Ela tinha muito medo de ficar solteira e aí ela ficava emendando uma relação na outra. E ao longo das sessões fomos analisando vários pontos. E em um dado momento eu perguntei dela qual era a emoção que ela tinha sentido com mais intensidade e mais frequência nesses últimos 5 relacionamentos que ela tinha tido. Ela pensou bastante e me trouxe uma resposta que para ela foi reveladora. Ela falou: Flávia, eu me senti muito sozinha, mesmo estando... Apesar de eu estar namorando, eu me sentia muito sozinha. Era como se, de alguma forma, mesmo quando eles estavam ali do meu lado, eu não sentisse a presença deles. Estavam comigo, nós não tínhamos os mesmos valores, nós não tínhamos opiniões parecidas, nós não tínhamos o mesmo grupo de amigos. Então, acabava que o relacionamento ficava muito vazio de ser ela. Nós não tínhamos tantas afinidades e até as conversas eram difíceis, porque tínhamos, inclusive, teve uma das relações que tudo era diferente. Então, todas as vezes que eles tinham que fazer alguma coisa juntos, eles tendiam a se desentender, porque tinham opiniões diferentes, tinham gostos diferentes, e isso fazia com que ela se sentisse muito sozinha, porque ela tinha bastante dificuldade, inclusive, de compartilhar os sentimentos dela com os seus parceiros. E daí eu perguntei dela nesse dia, né? Se você já se sentia sozinha dentro destes relacionamentos, será que o problema era a solteirice? Porque assim, ter medo de ficar solteira quando você está dentro de uma relação e se sente sozinha, quer dizer que você está acompanhada, mas está sozinha. Então ela naquele momento ficou em silêncio. Porque eu acho que pela primeira vez ela percebeu que ela estava tentando resolver a solidão dela, interna, né? Que todos nós temos, apenas mudando de um parceiro para o outro. E é importante você refletir que aprender a lidar com a própria solidão vai te ajudar a evitar de aceitar qualquer relacionamento só porque você está tentando fugir da solidão. E isso faz uma diferença enorme. E para isso eu quero te ajudar, te trazendo algumas reflexões que você pode fazer se você estiver nesse momento de vida. Se você estiver solteira e achando que o teu problema é estar solteira, quando na realidade o grande ponto é você entender o que você está sentindo, o que de fato está acontecendo com você, qual é o incômodo que está acontecendo com você nesse momento. Porque a partir do momento que você compreender um pouquinho melhor a tua solidão, você entender o quanto é importante você ter satisfação, ter respeito, ter cuidado e ter acolhimento na tua própria companhia, vai ficar até mais fácil você estar em um relacionamento com outra pessoa, porque você não vai criar uma dependência da companhia daquela pessoa. Então vamos lá, minha querida, antes de iniciar o próximo relacionamento, eu quero que você se pergunte: eu estou só querendo uma companhia ou estou tentando fugir de um vazio? Porque são necessidades completamente diferentes. E a partir do momento que você tem uma resposta, você compreende o que você pode fazer a partir dali. Segunda reflexão: eu sei que valores são inegociáveis para mim? Precisa ter clareza de que valores são inegociáveis para você, para que você não precise ficar tentando estabelecer limites dentro de uma relação. Porque se você já define que valores são inegociáveis para você, você não vai abrir mão desses valores quando você estiver tentando se relacionar com uma pessoa por medo de ficar solteira. Responsabilidade, respeito, espiritualidade, projeto de vida. Sabe qual é a importância disso? Se você não tiver clareza sobre os seus inegociáveis, qualquer pessoa pode parecer compatível no momento em que você estiver se sentindo ansiosa por estar sozinha.
Uma outra reflexão que eu quero muito que você se faça na próxima vez que você estiver encontrando uma pessoa nova. Estou conhecendo essa pessoa como ela realmente é ou quem ela diz ser? Porque assim, as palavras que nós ouvimos, elas criam uma expectativa. E quando a gente está conhecendo uma pessoa nova, muitas vezes essa pessoa fala um monte de coisa para impressionar a gente. Só que aí está uma coisa bem importante que a gente precisa observar, comportamento. Porque aquilo que você fala precisa refletir no teu comportamento. Aquilo que a pessoa te falar, você precisa realmente estar atento aos comportamentos. Porque o comportamento, ele revela muito mais sobre quem a pessoa é e não quem ela diz ser. Essa última reflexão eu acho que ela é bem poderosa. Você precisa se perguntar se a tua vida continua fazendo sentido mesmo sem o relacionamento. Porque o relacionamento, ele existe para somar na nossa vida. O objetivo dele é agregar, é adicionar na nossa vida. Ele não vai substituir jamais a construção da tua própria identidade, a construção da tua própria vida, a construção da tua própria autoestima e da forma como você interage com você. O relacionamento, ele vem adicionar aquilo que você já é. Então você precisa ser para que você possa se relacionar de uma forma mais saudável com outra pessoa. Eu quero deixar uma pergunta para você me responder nos comentários. Quando você pensa num relacionamento, o que você busca? Companhia, estabilidade, segurança, construção de uma família ou alguém para dividir um projeto de vida? Essa resposta pode ser muito importante para você avaliar a forma como você tem escolhido se relacionar. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas que estão solteiras e morrem de medo de ficar solteira. Curte, para que o algoritmo entenda que esse assunto é importante e eu possa continuar produzindo mais vídeos como esse. Um abraço!